Graça e paz, amados, mais uma vez aqui nessa quarta-feira, onde nós falamos de vida plena, vida abundante, né? Vida em Jesus, não é verdade? Estamos abordando alguns assuntos, né? Conversando com você, para que você tenha ânimo, né? Para que você se restaure, se recarregue e também toma muita atenção, né? Quanto tudo aquilo que nós vivemos até agora sobre essa pandemia, mas também o nosso dia a dia, não é verdade? Estamos aqui para ajudar, meus amados. Nós só queremos ajudar as pessoas para que elas realmente tenham uma vida plena, né? Vida abundante, vida tranquila, porque é o que eu sempre digo, né? Que a vida, nós devemos ter satisfação e prazer para viver, não é verdade? Nós temos que ter satisfação e prazer para viver. E a felicidade é uma escolha e um aprendizado. Nós escolhemos a ser felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós passamos, com aquilo que nós vivemos. Se nós decidimos ser felizes, nós somos felizes, acabou, né? Ninguém pode interferir. Mas nós sabemos que muitas pessoas, elas recebem essas interferências de pessoas, da mídia, de tantos lugares, mas nós estamos aqui para levar uma palavra de apreço, uma palavra de atenção, para que você possa ser ativado, né? Ter uma consciência viva, ter uma consciência boa, para que você então pense, né? Antes de fazer qualquer coisa. Meus amados, eu tenho falado que pensamento é uma proposta, né? O pensamento que nós temos são propostas. Muitas vezes tem gente que fala assim, pastor, mas eu tenho tido pensamentos horríveis. Ok, mas e daí? Eles não vão interferir na tua vida se você não deixar, entendeu? Então você pode aceitar um pensamento ou não. Pensamento é uma proposta. E os sentimentos são vozes, né, da alma que grita dentro de nós. Sentimentos de dor, sentimento de angústia, sentimento de tristeza, sentimento de várias coisas. Então são vozes, e essas vozes também não podem dominar você, ok? Você tem que administrar, você tem que ter uma auto-administração do teu ser, para que você então possa ser feliz. Senão você vai ter sempre algum percalço, algum problema que vai te levar a vários problemas que o corpo humano acaba adquirindo, né? Eu estou sempre falando sobre as doenças psicossomáticas, que ela sai da cabeça, acaba desvirtuando todo o corpo. São doenças que às vezes ela fica no campo da psique também, fazendo com que as pessoas tenham transtorno, né, da mente, como o toque, como algumas coisas repetitivas, como se isso pudesse trazer uma satisfação. Quantas pessoas ao sair de casa não volta na chave para ver se ela está fechada corretamente? Talvez faça um ritual 10 vezes. Quantas pessoas não vão fechar um vitrô, uma janela da sua casa? Faz até contando, 1, 2, 3, 4, 5, é um ritual. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem pessoas que têm isso e acham que elas são loucas, que somente elas passam por isso. Meus amados, o ser humano faz coisas incríveis, né? E nós temos que conversar sobre isso, por quê? Porque as pessoas vão liberando isso, vão soltando isso, vão vendo que, não digo que seja natural, mas acontece com muitas pessoas. E isso entra na questão do mundo natural, por aquilo que nós vivemos em cima da terra. Então ela não está louca, ela precisa ser ajudada, liberta, né? Às vezes tem influências de demônios, a vida espiritual não está boa, às vezes são influências mesmo de pessoas, ou então são influências de problemas que acabaram enchendo a mente da pessoa, como uma enxurrada de tantas coisas, em que o estresse foi tão grande que houve um transtorno. E esse transtorno, meu amado, muitas vezes demora um tempo para sair, né? Quantas pessoas não conseguem dormir à noite, ou se vai dormir, cobre a cabeça, já viu isso? A pessoa cobre a cabeça com certo medo do escuro, medo de alguma coisa, mas o que vai acontecer, né? São transtornos que trazem uma ansiedade louca, e nós estamos aqui para ajudar. E hoje eu queria falar sobre um tema sobre perdão, né? Sobre o perdão. Eu vou ler um texto bíblico aqui daqui a pouco. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o perdão, porque o perdão, na vida das pessoas, é uma muralha. O que é isso? Quando você não libera o perdão, se torna uma muralha. E a cada tempo que passa, isso daí parece que fica mais alto e mais espesso.
né? Então, guardar ressentimento, guardar mágoa, guardar coisas para você faz mal. Então, liberar perdão é uma coisa tremenda. Você vai ver alguns pontos hoje sobre a questão de liberar perdão, como faz bem para a vida das pessoas, né? Como é bom se dar bem com todo mundo, ainda que o outro lado não corresponda, né? Como é bom você olhar para todo mundo e não ter ressentimento, ainda que o outro lado não corresponda. Meu amado, você não depende do outro lado para ser feliz. Você pode liberar perdão, né? Mas aí você vai ver como que libera perdão e o que não é perdão, né? Tem muitas coisas que as pessoas praticam pensando que é perdão, mas não é perdão. Eu vou acabar falando daqui a pouquinho para você, tá certo? Então nós vamos falar hoje sobre este fator em que as pessoas podem praticar, podem se esforçar, porque às vezes o sentimento não é de todo de perdoar, mas a pessoa tem que perdoar, porque perdão não é sentimento. Eu vou falar disso daqui a pouco. Perdão não é sentimento, né? Perdão é uma coisa que você vai ter que lutar para fazer isso, para liberar você e a pessoa, né? No mundo espiritual, e você vai ver como que vai fazer bem para você também, tá certo? Vamos ler a carta de Paulo a Filemon. Quando Paulo escreve a Filemon, eu vou ler esse texto aqui, um texto fantástico, entendeu? Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 4, do versículo 29 até o 33, tá bom. Filemon, carta de Paulo a Filemon, do capítulo 4, né? Versículo 29 até o 33. Meus amados, é uma conversa, tá? Eu quero que você se sinta à vontade e depois, se precisar falar conosco, tem muitas pessoas nos procurando. Nós estamos ajudando várias vidas, até de outras cidades. Se quiserem participar também de uma igreja virtual, nós vamos criar isso também. Eu tenho igreja física aqui, mas estou cuidando de várias pessoas de outras cidades, de outros lugares. Você pode também, se quiser, né, fazer parte disso. Tem alguns grupos também no WhatsApp. E estamos, né, atendendo várias pessoas, ajudando a ter uma vida plena do Espírito Santo. Ok? Capítulo 4. Filemão não, meus amados. Por favor, Efésios. Me desculpa. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vou repetir de novo, tá bom? Não é Filemão não. Efésios capítulo 4, versículo 29 em diante, tá bom? Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ok, meus amados? Como é bom praticar o perdão, não é verdade? Praticar o perdão é se sentir leve, né? É tirar um peso das nossas vidas, é como desfazer uma bagagem tremenda, grande, né? Porque quando você não libera perdão por algum fator, você acaba aprisionando a pessoa no mundo espiritual e você também. E você fica com um ressentimento dentro de si, uma amargura, um transtorno, fica pensando toda hora. É bom que você libere. E para liberar perdão, você não precisa do outro lado. O outro lado, se quiser perdoar você, amém. Se ele não quiser, é um problema da pessoa. Mas você pode liberar perdão e viver em paz com você e com as pessoas. Eu sei que não é fácil quando uma pessoa acaba cometendo algo muito grave contra a tua vida. Eu sei que de momento há aquela ira, mas a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Nós podemos irar? Sim, mas você não deve pecar. Então o que acontece? Você deve ter uma administração muito forte nas suas emoções, para que você venha então a trabalhar para perdoar. O perdão é uma construção, você constrói isso. Não é fácil liberar perdão assim, instantaneamente e na hora que acontece tais fatos. Mas você deve pensar uma coisa: se você ficar pensando muito tempo
sobre tais fatos que já aconteceram e isso não vai resolver nada, você vai ficar acabando de ficar o quê? Doente, não é verdade? E parece que é uma coisa que faz mal para você e faz mal para outra pessoa também. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros como o próprio Senhor nos perdoou. Imagina, meus amados, que nós não somos fáceis, não. Nós somos pessoas complicadas também. E Deus nos ama da mesma forma. Então, o que acontece? Nós devemos imitar quem? A Cristo, né? E fazer a mesma coisa. É perdoar as pessoas, né? Ajudar as pessoas em todos os sentidos. É claro que tem pessoas que não gostam de ser ajudadas. Então, você se afasta sem problema algum. Não é verdade? O que não pode é ficar carregando o quê? Ressentimento. Todas as vezes que uma pessoa começa a carregar muito ressentimento de um tal fato sobre uma pessoa, ela acaba adquirindo problemas psíquicos e também somáticos. O que é isso? Psicossoma, doença que acaba atingindo o físico, né? Quantas pessoas não adquirem alguns problemas físicos aí por conta do quê? De liberar perdão, né? Não carregue mágoa, por favor. Seja feliz. Libera perdão para as pessoas. Você não tem a necessidade de viver com ela, mas você pode perdoar, ok? E o perdão é uma construção, tá certo? Porque se você não perdoa, você constrói uma parede entre você e muitas coisas que você pode fazer. Eu escrevi algumas coisas aqui hoje. Eu vou falar aquilo que não é perdão. Perdão não é sentimento. Perdão não é uma coisa assim, um sentimento que do nada você tem um sentimento e esse sentimento causa o perdão. Não. Você pode até ter um sentimento positivo em querer perdoar, mas perdão é uma construção. Você constrói isso, né? Não é fácil. Muitas vezes você ainda vai ficar olhando para a pessoa de uma certa forma, mas você tem que perdoar. E perdoar já não é mais acusar, né? O que também não é perdão e as pessoas pensam que é perdão. Perdão não é fraqueza. Não é, você não está dizendo que você é fraco, não é uma fraqueza isso. Perdoar, você não está diminuindo dentro de você. Perdoar, você não está subtraindo. Perdoar, você está somando, né? Quando você perdoa, às vezes tem pessoas que olham assim, pastor, pastora, ou meu amigo, minha amiga, meu irmão, você vai perdoar o que essa pessoa fez para você? E daí? Eu quero perdoar para não ficar com esse peso. Se tiver que ir para uma justiça humana, meus amados, a justiça pode resolver isso. Mas sentimentos assim, ficar com aquela mágoa, com aquela tristeza, não. Eu tenho que perdoar como Deus me perdoou, né? Será que eu também nunca cometi erros, né, na minha vida? O que também não é perdão? Perdão não é fingir que não aconteceu. Muitas vezes a pessoa fala, bom, eu vou fazer de conta que não aconteceu. Mas no interior está lá estampado, aconteceu, né? Então eu não devo ficar fingindo que não aconteceu. Aconteceu e acabou e eu perdoei. E daí? Né? Ninguém pode julgar o teu perdão, ninguém, tá certo? Você pode perdoar quem você quiser, ninguém pode ficar julgando você. Então não é uma coisa assim, fingir que não aconteceu. Algumas pessoas dizem assim, eu acho que ele perdeu, mas parece que ele está fingindo que não aconteceu nada. Não, não existe isso. O que manda é aqui dentro, é uma construção interna. O perdão não é uma coisa, acaba sendo estereótipo depois, influências estereóticas, mas ela é construída dentro de você primeiro, tá certo? Perdão não é esquecer, porque nós lembramos, meu amado, não tem como. Você às vezes vai deparar com uma pessoa que te fez o mal e você vai lembrar. Só que quando você liberou o perdão, aquilo que você pode lembrar não faz mais nada, não tem influência nenhuma no teu presente e no teu futuro. Não é verdade? Você pode lembrar, mas não tem mais mágoas. Você pode lembrar, mas isso já passou. É como que somente uma página que se virou e acabou. Né? Acabou, não existe mais. Eu posso lembrar? Posso. O que eu não posso é trazer de novo toda aquela mágoa, aquele rancor,
trazer aquele ambiente pesado novamente para mim e querer descontar agora, depois talvez de 5, 10 anos, 20 anos, uma coisa que aconteceu lá atrás. Não é verdade? Você merece ser feliz. Então nós estamos falando sobre isso, essas coisas nesses dias, e hoje especificamente sobre perdão. Perdão também não é tolerar, né? Não é eu vou tolerar. Não é isso, meu amado. Você pode ter esse sentimento de tolerar uma pessoa, mas isso não é perdão. Perdão, daqui a pouco eu vou falar aquilo que é perdão. Perdão você constrói dentro de você. Quanto mais nós liberamos as pessoas, mais eu limpo o meu interior. Quanto mais eu libero pessoas, mais eu limpo o meu interior. Tem, por exemplo, pessoas que ficam 20, 30 anos com aquilo entalado, né, na garganta, na mente. Isso não faz bem. É bom que você chegue e coloque diante de Deus. Se você ainda não vê mais a pessoa, se está longe, Pai, eu quero perdoar essa pessoa, não quero viver mais com isso. Esse fardo não é meu, não quero isso para a minha vida. Não é verdade? Porque se você ficar muito tempo com isso, como eu falei agora há pouco, você vai ficar doente. Você fatalmente fica doente. Entendeu? Porque vai martelando, 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 até que o organismo começa a sentir algum desvaneio em alguma situação. E aí você vai começar a contrair doenças psicossomáticas. Elas são construídas na tua mente e vão ser designadas para o teu corpo físico, tá certo? Perdão também não é reconciliar. A questão da reconciliação, o perdão faz parte, mas só reconciliar não é perdão. Tem pessoas que elas se reconciliam, por exemplo, o cônjuge, né? O casal muitas vezes tem uma reconciliação, mas essa reconciliação, o fator maior é o perdão. Porque se tiver reconciliação sem perdão, não significa nada. Ficar junto, mas separados em outros aspectos, faz mal, né? Nós temos que ter uma vida, meu amado, uma vida com abundância, ter satisfação para viver. Eu sempre digo, né, que quando você vai almoçar, você vai jantar, tem que ser assim, quando você está com fome, você senta na mesa, você come com gosto. A vida tem que ser assim, né? Eu não digo que todos os dias nós estamos desse jeito, mas nós temos que trabalhar para isso, né? Para ter satisfação para viver. Imagine que a tua vida não é tão longa e você começa a ter problema toda hora, ficar triste, ficar cabisbaixo, ficar com tremedeira, ter problemas psicossomáticos, não consegue ler um livro, não consegue fazer um curso, tem fobias, né? Isso é terrível. Nós precisamos acabar com isso. E quando as pessoas não conseguem, meu amado, elas podem procurar ajuda. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Eu tenho conversado com muita gente, né? E às vezes um pouco que nós conversamos ativa um pouco a pessoa e ela consegue então se deslanchar, né? Elas conseguem então sair do lugar. Porque eu digo que pessoas com problemas neurológicos, psicossomáticos na psique, ela fica encalhada em algum momento da vida e elas não conseguem prosseguir. Então, nós precisamos que as pessoas vão para frente, que elas gostem das suas vidas, né? Que toda depressão que traz aquela loucura da morte, querer se matar, caia por terra, fique longe dessas vidas, para que ela levante de manhã, dá bom dia até para os passarinhos, não é verdade? Eu gosto muito, às vezes, quando eu saio de manhã, eu saio orando, às vezes as pessoas pensam que até está falando sozinho, né? Mas é a satisfação de agradecer o dia maravilhoso, o sol, ainda que às vezes você está com uma dorzinha de cabeça, um probleminha aqui, outro problema ali para resolver, mas nós escolhemos ser felizes, né? Somos nós que escolhemos ser felizes, né? E é interessante, quando você está bem mentalmente, você faz coisas criativas, né? A tua mente fica criativa, a tua mente começa a buscar coisas maravilhosas, você consegue desenvolver cursos, você consegue desenvolver seus dons, você consegue desenvolver seus talentos, né? Você tem satisfação de conversar com as pessoas, você tem satisfação de falar de um testemunho. Olha, Jesus entrou na minha vida, eu tinha uma mágoa tremenda, aí liberei perdão e hoje é só alegria.
Eu quero que as pessoas fiquem contagiadas com isso, não é verdade? E também, o que não é perdão? Não é perdão. Não é perdão, é baseado nas ações do malfeitor. Não é perdão se nós ficarmos baseados nas ações do malfeitor. Não. É porque ele fez uma coisa boa para mim, é porque ele me deu um presente, é porque ele retribuiu de alguma forma. Não. O perdão é um sentimento que está dentro de você. Você tem que tirar ele, né? Não se compra perdão. Perdão, você comprou o perdão de Deus para a tua vida? Não. A palavra de Deus aqui em Filemão, em Efésios, né? Estou com Filemão na cabeça hoje, não sei porquê. Efésios capítulo 4, os versículos que eu acabei de ler com você, é que Deus nos perdoa e nós devemos perdoar as pessoas da maneira como Ele perdoou. Ele cobrou alguma coisa pelo perdão? Não, meu amado, né? Não é porque às vezes a pessoa chegou lá com um belo de um presente e você abraça a pessoa, eu te perdoo, eu sabia que você é uma pessoa maravilhosa. Não, não é isso. O perdão não se compra. O perdão você vai fazer um bem para quem não merece. Não é verdade? Porque você vai abraçar a misericórdia e a graça. Quando nós abraçamos a misericórdia e a graça de Deus para perdoar uma pessoa, nós fazemos para a pessoa, mesmo ela não merecendo. A misericórdia de Deus para as nossas vidas não é pelo nosso merecimento. É porque Deus amou de tal maneira, né? E Ele perdoou os nossos pecados. E Ele detesta que nós venhamos a pecar novamente. Não é verdade? Então é assim, não é pelo fato das ações do malfeitor, você não vai se basear nisso para você perdoar. Você perdoa porque você ama as pessoas, tá certo? O que também não é perdão. Perdão não é condicional. Eu não preciso ter uma condição para me perdoar. Precisa acontecer aquele ambiente, né? Precisa acontecer aquela coisa. A pessoa precisa amolecer para o meu lado. A pessoa precisa facilitar para mim. Não, não é condicional. É incondicional. O amor de Deus é incondicional para com as nossas vidas. E da mesma forma nós devemos ser dessa maneira, incondicional. É perdoar as pessoas, né? Nos pequenos erros, nos erros mais grotescos, né? Aquelas coisas que nos magoam demais. Existem coisas que até vai parar na justiça, mas aí é a justiça que resolve. Agora, a questão pessoal, você pode perdoar, né? Não viver com pesos. Meu amado, entenda que perdão é uma coisa que está dentro de você. E você precisa desconstruir isso, esse mal, né? Perdoar as pessoas. Perdão também não é fazer justiça. Eu vou perdoar, mas eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Então não é fazer justiça, entendeu? Perdoar é uma coisa que eu falei para você que você constrói. Isso não é perdão. Perdão também não é... O perdão também não muda o passado. Ele não muda o passado. O que ele faz, ele muda o teu presente, sim, o teu futuro. O teu passado ainda continua lá. Teve o problema, entendeu? Quem pode apagar tudo isso é o próprio Jesus, mas você vai lembrar, mas aquilo lá não tem interferência mais. Então não muda o passado, mas muda o teu presente e o futuro, porque ele já não tem peso mais. Ele não tem a capacidade de atrapalhar o meu presente e o meu futuro. Então fui magoado no passado, tive problemas, né? Quantas crianças são abusadas, quantas filhas, quantos sobrinhos, quantos netos, quantas coisas acontecem, e depois a pessoa cresce, psicológicos, e tem pessoas que desenvolvem tantas doenças que elas nem sabem de onde vêm, né? E às vezes é de um fator que aconteceu lá atrás. Libera o perdão, o passado ficou lá, você de vez em quando vai lembrar daquilo. O que não pode é mexer no teu presente e no teu futuro. Porque quando você libera perdão, você está contribuindo para o teu presente e favorecendo muito o teu futuro, porque você não quer mais encontrar esse pensamento pelo caminho, né? Mesmo que ele venha, eu digo sempre para você, coloque isso na tua mente. Pensamento é uma proposta,
Às vezes tem pessoas que têm pensamento indecente, vem de uma hora para outra, não sabe por que veio aquilo. Eu já tive algumas pessoas conversando comigo, pastor, estou tendo uns pensamentos terríveis. Lança por terra, repreende eles, não deixa que execute, não vai executar esses maus pensamentos, né? E os sentimentos são vozes que falam dentro de nós, as vozes da alma, né? E às vezes a voz da alma acaba dominando você, de uma tal maneira que você toma algumas atitudes, porque algo gritou dentro de você, não é verdade? Então eu tenho uma lista muito grande do que não é perdão. Até aí eu acho que está bom. Vamos falar sobre um pouco do perdão. O que é perdão? Perdão é a decisão de você liberar. É a decisão de falar, vou desamarrar agora, vou soltar agora, não quero mais esse fator dentro da minha vida. Acabou. Perdoei. Acabou. Não é o fator só de esquecer. Ou então fazer de conta que não está vendo mais. Eu sei do problema, mas ele não consegue mais me atingir, né? Ele não é que caiu no esquecimento. O fator é, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais falar nisso, eu liberei sujeito perdão, eu liberei perdão, eu não quero mais tocar nesse assunto, né? Você tem todo o direito de fazer isso, né? Que o pensamento e sentimento é uma coisa que anda junto, né? Pensamento e sentimento entram em conflitos de vez em quando, né? Será que eu perdoei mesmo? Será que isso é razoável? Será que isso é bom? Será que isso... Meu amado, entenda uma coisa, se esforce, mas perdoa, né? Não ficar repetindo toda hora, né? Eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei. Perdoou, acabou, perdoou. Só se alguém perguntar, se a pessoa sabe do fato, você perdoou? Perdoei, acabou. Ainda que eu vou lembrar, eu não quero que isso cause problema para o meu presente, para o meu futuro. Eu tenho uma vida pela frente, eu tenho planos, Deus tem propósito com a minha vida. Eu quero ter uma vida plena do Espírito Santo para a minha vida. É vida nova. Eu não quero mais viver amarrado a nenhum problema, né? É por isso que é bom, meus amados, sempre nós resolvermos os problemas quando eles acontecem diariamente. É claro que às vezes não dá tempo, você acaba protelando para outro dia, mas não fica fazendo isso, porque você vai acumulando coisas e depois não dá conta e fica pensativo, entendeu? E às vezes é tarde demais. Então aconteceu certos fatos diários, vai resolvendo, né? É como uma agenda, vai cumprindo essa agenda aí e vai eliminando. Chegou a noite, você faz a sua oração na hora de deitar, deita e dorme, o sono reparador, né? É muito triste quando nós deitamos na nossa cama, começamos a rolar de um lado para o outro, não sabe por que não consegue dormir, né? Alguma coisa está em pendência. Tem uma pendência aí que nós precisamos levantar, orar a Deus, Pai, não deu tempo hoje, eu quero resolver isso, me perdoe, me ajude, e vai para o sono reparador, não é verdade? Então, o perdão é realmente liberar, tá certo? Não repetir o incidente, né? Não ficar repetindo o incidente. O que acontece? Quando você pratica o perdão, estará escolhendo de forma proativa liberar o quê? A sua amargura, ressentimento, vingança, raiva contra a pessoa que o feriu. Então, é de uma maneira proativa você libera, né? Quando você libera o perdão de maneira proativa, por quê? Essa ativação dentro de você tira a amargura, tira o ressentimento, tira a vingança, tira a raiva, tira toda a mágoa. Contra quem? A pessoa que te feriu. Imagina, meu amado, que quando você é ferido por alguém, se você não tomar cuidado, essas feridas elas vão ficar abertas. Deu para entender? Você vai acabar colaborando que aquilo que veio contrário à tua vida se espalhe de uma tal maneira em você e você fica doente, né?
Quantas pessoas vivem amarguradas? Você vai conversar com a pessoa, você sente que existe uma amargura ali, alguma coisa não foi liberado, está dentro da pessoa. Quantos ressentimentos ruins têm as pessoas? Quantas pessoas têm aquele ar de vingança, porque ela carrega, né, o problema quando ela foi ferida e ela não liberou perdão. Entenda bem que tem pessoas que às vezes elas têm um surto e às vezes é até confundido com pessoas que estão endemoniadas e às vezes não estão. É que o subconsciente da pessoa está tão bombardeado, está tão cheio, que chega uma hora que explode. Aí a carne não aguenta. Aí a pessoa quer chutar, ela quer esmurrar, ela quer fazer alguma coisa para liberar, porque está cheio, né? E isso aí pode estar cheio de amargura, pode estar cheio de ressentimento, pode estar cheio de uma ira, uma vingança, de raiva contra alguém ou contra algum fato. E às vezes ela nem sabe por que ela está fazendo aquilo, e às vezes contra uma pessoa que não tem nada a ver com a história em si. Quantas pessoas que acabam descontando em alguém pelo fato dela estar cheia do quê? De problemas. E ela não vai percebendo, ela vai se enchendo daquilo, o subconsciente vai acusando, chega uma hora que dá um revertério na mente e a pessoa sai para o surto. E muitas vezes o espírito imundo ele aproveita isso daí, né? E tem pessoas que ficam até endemoniadas mesmo, né? E tem muitas pessoas que não, parece que estão endemoniadas. Eu já tive alguns fatores em alguns lugares que eu passei a ministrar a palavra, em algumas igrejas, em que a pessoa, fui orar com a pessoa, ela teve um surto na hora e alguém pensou que estava endemoniado. Eu falei, não, isso é da carne. Na hora a pessoa já recobrou, já conversou, começou a soluçar, chorar, tomou uma água e já se recuperou, né? Por quê? Começou a falar depois o que ela estava sentindo, ela começou a colocar para fora, né? Aí foi um atendimento, 2 atendimentos, 3 atendimentos, não tinha mais nada. Então é assim, a pessoa vai segurando, né? A amargura, o ressentimento, aquela vida em particular, no seu canto, na sua vida escura, né? Não chama alguém para ajudar, não pede ajuda, não consegue liberar perdão, e aí ela vai surtar uma hora, né? É por isso que tem tanta violência no mundo, né? Os problemas que nós temos aí social, muitas vezes as pessoas carregam, vão carregando, e alguém vai pagar por esta conta que não é dela, não é verdade? Então, libera perdão, libera, deixa a tua mente livre, né, para as boas coisas. Então, quando você libera o perdão, você abraça a misericórdia e a graça de Deus, né? Você dá mais vazão para esse amor de Deus entrar na tua vida. Isso que é importante, né? Porque tem pessoas que elas vão na igreja, elas ouvem o pastor, elas ouvem os louvores, elas estão sempre junto, mas de vez em quando elas surtam, meus amados. Porque elas estão com um problema com alguém, não libera perdão, com a vida não libera perdão, teve problema social, teve problema de rejeição, teve problema na vida e não libera isso. É como carregar uma carreta cheia de pesos, né? Libera isso. Se contenta com aquilo que você tem hoje, que Deus vai fazer você construir muito mais. Dá vazão para o amor de Deus, para a misericórdia e a graça de Deus. Quando nós liberamos o perdão, aí nós abraçamos mais a misericórdia e a graça de Deus, que nós não merecemos. E quando nós abraçamos, nós temos também a facilidade de liberar perdão para as pessoas, porque nós fazemos um ato de misericórdia, de compaixão, para alguém que não merece. Porque às vezes nós sabemos que nós não merecemos, a pessoa não merece o seu perdão, mas você faz com amor, né? Você faz para a pessoa mesmo sem merecer. Por quê? Porque você não quer carregar esse tipo de coisa com você. Você não quer mais a amargura, você não quer mais o ressentimento, você não quer ser uma pessoa vingativa,
você não quer ser uma pessoa que constantemente está com raiva, você não quer ser uma pessoa normal em Deus, né, produzindo. Né? Normalmente, essas pessoas que têm esse tipo de problema, elas têm dificuldade em produzir, meu amado. Elas murmuram e não produzem. Elas criticam e não conseguem interceder. Né? É por isso que nós falamos sempre de vez em quando, nós não precisamos de críticos, nós precisamos de intercessores. Porque o problema está em todo lugar, não é verdade? O problema tem em casa, tem na igreja, tem em todo lugar. Então nós precisamos de intercessores, alguém que nos ajuda a resolver as coisas, e não crítico. Né? O mundo já está cheio de pessoas críticas, né? Que gostam de falar da vida dos outros, não é verdade? Gosta de falar da vida do vizinho, da vida do parente que vem em casa, da vida do não sei de quem. Cuida da sua própria vida e ajude as pessoas em oração. Não é verdade? Aí você vai construir um mundo melhor diante de você. Muitas vezes, esse mundo que nós queremos para as nossas vidas está em você. É você quem tem que construir através das suas ações, através das suas atitudes, né? Então fica aí para você essa, ó, não seja um crítico, seja um intercessor, né? Interceda pela vida da pessoa em vez de criticá-la, né? A vida das pessoas já não é fácil. Nós estamos atravessando uma pandemia em que as pessoas deveriam ser o quê? Unidas. O fato é que desuniu todo mundo, né? Deixou todo mundo longe um do outro. E agora, esse ressentimento, por quê? Na verdade, é melhor amar, né? Na verdade, meus amados, amar e amar, né? É por isso que quando abordaram o Senhor Jesus, disse a ele, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar e amar, porque sem amor não constrói. Meus amados, eu teria muito mais coisas para falar com você. Se você desejar um atendimento, meu ou a pastora Marisa, nós podemos ajudar você. Talvez você tenha um fator familiar, né? Pai, mãe, irmãos. Você tem um fator no trabalho, na escola. Você tem um fator que ficou lá atrás na sua vida, quando infância, quando juventude. Você tem um fator que ficou pelo caminho e isso daí está atrapalhando o teu presente, está deixando você muito mal para projetar o seu futuro. Nos procure, por favor. Você merece ser feliz, né? Vida plena, vida abundante. Libera perdão, meu amado. Libera perdão. A partir de hoje, a hora que você for murmurar ou criticar, entra no teu secreto e ore pela pessoa. Pai, eu estou vendo que as coisas não estão bem. Ajuda lá o meu irmão, a minha irmã, ajuda aquele homem ou aquela mulher. Eu quero construir na vida dele, eu não quero destruir. Eu quero vida boa para eles, porque eu quero para mim também. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. O que eu não quero para a minha vida, eu não quero para a vida das pessoas. Como é bom construir. Isso dá satisfação. E uma satisfação sem fim. Dá prazer, na verdade. Quando a gente ajuda alguém, não dá um prazer, não dá uma vontade assim, de ficar falando para as pessoas. Não é que a gente tem que ficar falando, mas dá vontade, não dá não? De ficar aí levando, olha, eu consegui ajudar uma pessoa hoje, olha que maravilha, né? Eu dei um agasalho, eu dei uma roupa, né? Teve alguém que bateu na minha casa lá, eu consegui reunir uns alimentos, entreguei, entendeu? Então é assim, faça o bem, amado, faça o bem, e aí você estará fazendo um bem para você também. Entendeu o que é liberar perdão? Liberar perdão realmente é liberar, né? É deixar você livre de todas as amargura, ressentimento, a ira, a raiva, tudo aquilo que faz mal para o psique, desce para o corpo, traz azia, mal-estar, dor de estômago, ataca o intestino, trava o rim, acaba com o corpo do ser humano, não é verdade? E aí, liberando perdão, você traz uma calmaria sobre a tua vida, parece que você deita, você descansa, você tem um repouso merecido, não é verdade? Fica essa palavra para você então. Eu quero orar com você e desejar a você que você tenha uma vida feliz, tá certo? Se você deseja participar de um compêndio virtual, que nós estamos atendendo pessoas de outras cidades também, através de WhatsApp, né? Videoconferência, em particular, eu aqui, você aí, conversar com você. Você pode agendar isso, nós estaremos atendendo você.
nós estamos programando também essa igreja virtual. Por quê? O apacentar não é só dentro das quatro paredes da igreja. O apacentar, ajudar as pessoas, é também atender com todas as ferramentas que nós temos. Imagina se o apóstolo Paulo estivesse aqui nesse tempo. Ele já estaria por todas as redes sociais, enviando todas as cartas, né, recomendações necessárias para as pessoas, ok? Quero orar com você, para que você receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, manifesta a tua graça, o teu poder, o teu amor. Meu Deus, que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre nós, sobre a vida dos teus filhos, para que eles tenham a capacidade, Pai, de liberar esse perdão, tirar esse peso e ter uma qualidade de vida, uma vida abundante, plena do teu Santo Espírito. Meu Pai, eu creio que eles vão receber isso em suas casas. Eu creio que pessoas aqui vão receber telefonemas e vai ter a oportunidade de liberar o perdão para as pessoas. Meu Deus, manifesta o teu poder. Queremos ver os testemunhos, Pai, para o louvor da tua glória. Que esta gravação, esta live, ela possa ser compartilhada, levada, meu Deus, para muitas pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas. E isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Meus amados, toda quarta-feira vou estar aqui conversando com você. Convide pessoas, sempre vai ter um assunto, um tema. Você pode até sugerir alguma coisa, não tem problema. E nós estaremos aqui para te ajudar, tá certo? Você merece ser feliz. Até a próxima live, assim querendo Deus. Um grande abraço e até mais.